Olá, mundo do samba, lá Carnaval de São Paulo. Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson e hoje iremos fazer a nossa tie list dos enredos do acesso. Lembrando que o nosso podcast só faz cobertura do acesso 1 de São Paulo, por isso que aqui a gente chama de acesso, né? O acesso 2 nós não fazemos exatamente porque no mesmo dia estamos em outra cidade fazendo outro tipo de trabalho, né? Esse ano estaremos em Vitória e Santos ao mesmo tempo. Então não tem como falar do acesso 2. E hoje vamos falar, portanto, do acesso. Um ano em que, por algum motivo, a gente não tem aquele grande enredo que se destaca, como a gente teve nos outros anos, mas a gente tem enredos aqui interessantes e é basicamente isso. Então não deixe de acessar as redes sociais do Sambistas da Depressão, não deixe também de curtir, comentar este vídeo caso você ache interessante. Posso dizer que algumas polêmicas estarão aqui. E hoje talvez inauguraremos nosso quadradinho. Que show da Xuxa é esse? Para quem não sabe, nossa playlist não é muito séria, tá, gente? Só para deixar bem claro, né? Algumas pessoas nos levam muito a sério nesse começo. Esse primeiro momento, a gente vai aqui passar as impressões que a gente tem dos enredos. Mais para frente, bem para frente mesmo, porque só em janeiro a gente vai falar aí sim mais aprofundado na nossa análise histórica, sociológica e crítica desses enredos, tanto do especial quanto do acesso. Então a nossa T-list tem cinco fases, né? 5 quadrados. O melhor é o Alafiou, aquele enredo que os búzios todos ficaram virados para cima. O Me Vira a Cabeça, que é esse enredo que não faltou um búzio para virar a cabeça de fato, mas ele virou a cabeça, então ele é muito bom. Não tem essa excelência, mas ele é bom. O É Simpático é aquele enredo que oscila, não é nem ruim nem bom, mas ele é muito simpático de se ver, de acompanhar, pelo menos é o que esperamos. A Fumaça da Urashi, em homenagem à nossa musa inspiradora aqui, uma das musas do Sambista da Depressão é a Andressa Urashi, exatamente por causa desse meme da Tom Maior da fumaça. E é aquele enredo nebuloso, né? Aquele enredo que a gente olha e fica com dúvida se ele vai ser bom ou ruim. Então ele tá nessa névoa, né? De entender. E o que show da Xuxa é esse, aquele enredo que a gente não compreendeu muito bem a proposta de início, mas pode ser que no futuro alguma coisa mude. E para fazer esta análise, a gente vai chamar aqui o Miguel, da Rádio Arquibancada, que eu diria que hoje talvez seja um grande veículo de imprensa que fale sobre o Carnaval de São Paulo, já que nós não somos veículos de imprensa, nós somos apenas pessoas malucas que falam de Carnaval, né? No caso, no Sambista da Depressão. Mas eu diria que hoje a Rádio Arquibancada é, sem sombra de dúvidas, o grande veículo de imprensa de São Paulo. Seja bem-vindo, Miguel, pela primeira vez no ano, eu acho. Eu acho, não sei, não lembro. Não, nesse ano eu acho que é a primeira vez. É que assim, a contagem de ano, para quem é do carnaval, é diferente, né? O ano começa Sim. ali depois do desfile das campeãs. Mas eu acho que é a primeira vez. Um prazer estar aqui mais uma vez, Emerson, a toda a galera que vai nos acompanhar. E eu falei com o Emerson, né, que para esse programa, quando ele me convidou, eu tive muito mais dificuldade de entender os itens, os nomes dos itens da tier list do que realmente dos enredos, né? Até porque tem alguns memes que o da André Sorachi eu conhecia até porque é do carnaval, né? Mas os outros termos, digamos que a gente foi se acostumando aí. Mas vamos embora, vamos falar do nosso querido Acesso 1, que a gente gosta tanto. Exatamente. Lembrando que aqui a nossa ordem é a de colocação dos desfiles, né? Lembrando que no acesso a gente começa pelas outras escolas que foram rebaixadas, o grupo especial, as 4 que ficaram e as 2 que subiram do acesso 2. Então a gente vai começar com o enredo que é exatamente já uma reedição. Uma nova Angola se abre para o mundo, em nome da paz. Martinho da Vila canta a liberdade, reedição do desfile que teve muitos problemas em 2009, da Tom Maior, que o carnavalesco, se não me engano, é o Flávio Campelo, e que tem aí, portanto, essa rememoração do que aconteceu no carnaval de 2009, né, depois de 16 anos, e pelo menos pelo que eu entendi, pelo menos a princípio, não vai ter muita coisa sendo alterada da ideia, né? Aquele desfile terminava no Martinho da Vila, esse enredo, a escola também anuncia que também termina essa unidade, né, entre Angola, Martinho e o Brasil. O
que você acha, portanto, deste enredo, que é reedição? Então, sempre tem aquela apreensão, né? Muito mais por causa também do samba, né? Um samba bastante clássico da escola e do carnaval. O que esperar da Tom Maior e qual seria a posição que você colocaria a escola? Então, vamos lá. Esse é um dos desfiles que mais me arrebataram nessa nossa trajetória de vida no Sambódromo do AMB. Assim. É claro que a colocação acaba fazendo com que o desfile não seja assim tão bem condicionado ao longo da história, né? Mas não só no meu coração como fã de carnaval, mas no coração do componente da Tom Maior, esse desfile e de outros apaixonados por carnaval também, esse desfile tem um lugar muito muito querido no nosso coração, né? Eu acho que foi assim. Eu acho que a gente está falando da grande comissão de frente que a gente viu no AMB, na minha opinião, a que mais emocionou. É a grande comissão de frente do Sambódromo do AMB, desde que ele foi criado. A gente tem um enredo que é uma coisa que em São Paulo, até eu não vou dizer que é incomum, porque o Chico Espinosa batia muito nessa coisa das trevas, do escuro, mas nas outras escolas, isso não é. A Gaviões às vezes fazia também, né? A Gaviões fazia o Big Bang, as trevas, teve enredo sobre isso. Mas não é uma coisa tão comum, né? Você começar de uma forma tão pesada, mostrando cabeças sendo pisadas, caveiras, começando com a guerra civil. Você começa com a parte pesada que naquela época tinha o componente, né, Emerson, de a guerra civil angolana está em curso, né? A gente estava. Aquilo era uma realidade do momento. Hoje Angola vive uma outra realidade, né? Não é mais a mesma Angola daquela época. Tem outros problemas, outras coisas já se resolveram, enfim. Mas é um desfile que chega lá. Sabe quando o desfile chega lá no coração de quem está assistindo, independente dos detalhes técnicos que levaram a uma posição abaixo? Então, assim, no meu coração toca muito. Assim, o final com o Martinho da Vila é um final que assim tem todo sentido, né? Por ser um embaixador de Angola. Na época ele desfilou, foi bem legal e tal. Assim, a minha dúvida só quanto a esse enredo, quanto a esse desfile, na verdade, é difícil você emocionar duas vezes, né? Porque assim, quando você reedita um grande samba, quando você reedita um título, talvez é mais fácil você reencontrar aquela emoção do que quando você conquista por uma alegoria, quando você conquista pela emoção, quando você conquista pela comissão de frente, que foi o principal, né? Então, assim, será que vai conseguir arrebatar de novo? Será que a escola vai conseguir chegar lá de novo? Ou só vai passar o samba de novo com uma plástica que não chega no coração das pessoas, dado o momento atual de Angola? Essa é a minha dúvida, né? Então, assim, já é para dar, né, a posição, né? Então, eu colocaria no Me Vira a Cabeça, porque o desfile me virou a cabeça. Relembrando que quem fez este desfile na época foi talvez embora muitos não considerem, talvez alguns não lembrem, mas um dos melhores carnavalescos que São Paulo tem, que é o Marco Aurélio Rufim, e muito dessa carga, né, crítica por causa dele, né? Ele é um carnavalesco crítico, né, na sua essência. E eu tenho a mesma questão com o que você tem. Acho que eu sou contra a reedição, né? Acima de tudo, não gosto de reedição. Talvez a última boa reedição que a gente teve foi a recente, né? Da Vai-Vai, que a Vai-Vai subiu. E ali você teve, né? A Vai-Vai conseguiu refazer o que ela fez em 2005, né? E talvez até um pouco mais forte. Porque eu lembro que eu estava em 2005 no Sambódromo e a coisa era tensa. Mas em 2023, né? Foi quando o desfile da Vai-Vai, que ela ganhou, foi mais emocionante ainda. Esse de 2009 da Tom Maior, eu acho que eu não sei como que ele vai ser recepcionado também, né? Com esse novo tipo, nessa nova estrutura de si, nessa nova ideia de se pensar carnaval. São 3 alegorias, naquele ano era 5, né? Então a gente tem um desfile um pouco mais enxuto, né? Eu também coloco no Me Vira a Cabeça, porque também não dá para desmerecer a temática, né, e o enredo em si. 2009 era bom, creio que 2025 também não vai deixar de ser ruim,
mas eu fico com mais aquela ideia de que é um roteiro adaptado, né? Pensando em Oscar, né? O Oscar, inclusive, quase na época do carnaval, né? E eu acho que roteiro adaptado no carnaval, o enredo adaptado de um enredo que já existiu, nunca me convence muito. Mas eu acho que a escola, tendo em vista o contexto do grupo, é a que está mais na zona de conforto, inclusive para subir, né? Não sei se você tem essa visão, mas as 8 acho que é a que está mais assim. Se eu não errar muito, eu tenho muita chance de pegar essas 2 vagas. Agora, se eu errar alguma coisa, aí o negócio fica mais difícil, mas acho que ela está mais confortável do que as demais. Não é uma crítica, não, tá? Antes que alguém fale, tá criticando. Eu não estou criticando, tá? É um rebaixamento. É um rebaixamento que se deu mais por uma situação de desfile do que propriamente do que falta de competência da escola, né? A Tom Maior ela teve problemas na concentração que desencadearam em problemas de evolução na avenida, que desencadeou no problema da saia da porta-bandeira. Foi ali a coisa do momento, porque assim, é o conjunto alegórico mais bonito do ano. Se você for Mais olhar, na bonito. minha opinião, Não, é mais é o bonito mesmo. principal conjunto alegórico do ano. A escola investiu para disputar o título. Muita gente que não tinha visto os problemas ao longo da pista nos outros módulos da Tom Maior apontava ela, depois do desfile, como uma candidata ao título. Então, ou seja, é uma escola que, se manter a estrutura que estava, ela com certeza vai fazer um baita desfile de novo. E assim, não é uma escola que costuma errar sempre. Então, eu acredito que deve vir bem. E assim, o componente ama esse samba. Eu também sou apaixonado por ele. E o componente é o samba favorito do componente, da Tom Maior. Né? A gente escuta muita gente de lá falar isso. Eles queriam essa reedição, eles queriam sentir esse momento de novo. Então, isso ajuda muito a ser tudo mais especial. Sim. Então, boa sorte para a escola aqui. Tem tudo para fazer um desfile memorável novamente. Vamos agora para a escola que caiu junto com a Tom Maior, que é a Independente Tricolor, no enredo Gritos de Resistência. Eu acho que poderia até ser Gritos de Reexistência, inclusive, mas aí é outra história. Do carnavalesco André Marins. E a escola volta à temática, entre aspas, crítica, questionadora, mas acima de tudo, acho que densa, que é a grande cara da Independente Tricolor, que vai falar desses gritos que marcaram a história do país. E pela logo, a escola pelo menos deixa evidente que não é só o branco, né? Que tem negro, indígena, e não é só histórico, também aspecto cultural e de identidade do Brasil, particularmente, embora algumas pessoas aqui já vão estar me criticando e dizendo que eu sou um corporativista de escola de torcida, que eu já ouvi isso uma vez, mas eu particularmente acho que é um enredo com a cara da escola, e assim, talvez as outras escolas não gostem, os outros componentes das outras escolas também não gostem, mas acho que a Independente Tricolor gosta desse tipo de enredo, e, no meu ponto de vista, ela desfila melhor assim do que com enredos que são mais, vamos dizer assim, lúdicos, né? Que eu acho que também que não combinam com ela. Mas o que esperar da Independente com este enredo que parece que a gente já viu, mas que não é exatamente uma coisa que já passou. Então, muita gente relembrou o desfile que subiu em 2022, né? Que tratava de uma outra narrativa que tinha uma linha crítica que começava lá no descobrimento, Sim. que assim que era a hora de se libertar de certos dogmas escravocratas que a gente tinha da maneira de agir, que o Brasil tinha que se libertar e tinha como pano de fundo inicial a época do descobrimento do Brasil, né? Agora a gente começa essa história na independência, né? Então, qual que é a ideia da independência? Você já passou bem pelo enredo aí, então é muito simples. Dom Pedro I dá o grito de independência, o grito que liberta o Brasil, né? Assim, simbolicamente liberta o Brasil do domínio de Portugal. E a partir daí, vários gritos em prol da liberdade, em prol da conquista de direitos, foram marcantes e fundamentais ao longo da história. E é por meio desses gritos que a Independente vai contar essas histórias, tendo o grito pela liberdade, o grito para ser ouvido, o grito para se conquistar, no grito o que se precisa, de deixar de ser uma minoria, de deixar de ser maltratado indevidamente, é aí que a Independente vai chegar. É um enredo histórico, um enredo que
condiz com a nossa linguagem, com nossa linguagem revisionista atual, de buscar um lado mais realista da história, né, do que a gente aprendeu na escola. E eu acho o enredo bem amarrado, acho bem interessante. Eu acho que quando a pessoa consegue se despir do preconceito, a Independente Tricolor, que muita gente tem esse preconceito, você começa a ver que é um enredo bem feito. É um enredo histórico, bem amarrado e que tem tudo para dar um desfile de bom entendimento. Mas assim, numa escala de ordem, como eu tenho muita paixão pelo enredo da Tom Maior, então eu vou deixar no simpático, mas a gente poderia classificar esse enredo como bom, como bem feito, enfim, por aí vai. Eu acho que eu vou colocar na minha bio do Instagram, cooperativista de escola de torcida, que eu não falei mal de nenhuma delas até agora, né? E provavelmente não falarei em Santos também, porque da Sangue Jovem também não tenho nada para falar também ruim. Mas eu acredito que acho que é uma coisa interessante da Independente que ela aprende com os erros, né? Nos últimos anos ela sempre erra e ela sempre aprende com os erros. Acho que eu espero que ela tenha aprendido com os erros do carnaval desse ano, que foram vários, né, em muitos aspectos. E num grupo que é tão disputado, né, e com uma infraestrutura bastante organizada e com um carnavalesco experiente, né, a Independente pode ser uma escola dessas escolas que podem aí incomodar as outras demais nesse retorno, né, ao grupo especial. Então vamos ver aí o que é engraçado, né? Independente, vai falar de dependência, né? Acho que isso é muito péssimo, é péssimo, mas ao mesmo tempo é fantástico, né? Mas é isso, né? Esperamos que tudo dê certo. Vamos agora para as escolas que já estavam no acesso e não subiram. E a gente já vai começar com a grande surpresa do acesso 1 do ano passado, que abriu o acesso 1 esse ano e que vai fechar o acesso 1 do ano que vem, que é a Dom Bosco de Itaquera, no enredo Ciclo Místico das Ilusões, do carnavalesco Fábio Gouveia, que estreia na escola, e que vai falar, né, nessa ideia, né, da caravana Dom Bosco e trazer essa mística, essa fascinação, a ilusão, toda essa ideia do circo. E lembrar, né, que a Dom Bosco tem um projeto, inclusive, de circo dentro da obra social Dom Bosco, né? Não na escola, mas na obra social tem o circo, inclusive, e particularmente eu acho esse enredo bastante simpático, é a cara da escola, eu acho que é um novo ar para o Fábio, inclusive, né? Uma coisa mais lúdica, e eu não sei, mas eu acho que é um encaixe quase que inesperado que pode dar muito certo. Não sei você, mas o que você espera da Dom Bosco? Então, eu acho que é um enredo que tem muita cara da escola, né? A Dom Bosco, ela sempre gostou do lúdico. Ela tem uma linha de enredos que buscam sempre trazer o lúdico, trazer um clima agradável, né? A gente não vê a Dom Bosco fazendo uma grande crítica, apesar que tinha um tom leve de crítica no enredo do ano passado, mas foi passado de maneira leve. Agora, é uma escola que a gente vê que combina com esse tipo de narrativa, com esse colorido do circo. Eu acho que vai ser bem interessante. E o circo dá enredo, né? E você vê que é um título muito semelhante ao da Mocidade de 2002, né? E foi um baita desfile, né? A Mocidade lá do Rio de Janeiro. E eu acho que dá enredo, dá alegoria, é fácil para você trazer referências, para você trabalhar paleta de cores, para você trabalhar formas de costeiros. Então eu acho que é um desfile bacana da Dom Bosco, simpático. Eu espero, aqui já colocando uma pressão na escola, caso alguém esteja ouvindo, mas eu espero muita coisa da escola, viu? Acho que a Dom Bosco já fez um enredo mais ou menos crítico, mas não era crítico, quando ela falou dos anos 60, né? Que a abertura falava da ditadura e tudo, mas depois a escola falou mais do aspecto cultural. Mas eu consigo enxergar aqui na Dom Bosco uma escola que pegou uma oportunidade, essa oportunidade de abrir o carnaval desse ano do acesso e de ficar, e não ficar, né? Ficar em terceiro, e por alguns momentos a Dom Bosco até
lá no começo ameaçou inclusive a Colorado, mas a Colorado depois abriu uma vantagem. Mas a Dom Bosco abriu vantagem nas outras, né? Então acho que isso é um indicativo de que a escola só precisa ajustar coisas, né? E eu consigo entender que a escola entendeu isso, para, né, pelo menos para a construção de 2025. Eu acho que se alguém espera que a Dom Bosco vai ser aquela escola que vai mais errado do que acertar, eu acho que as pessoas podem ficar enganadas. Vão se enganar muito, porque eu acho que esse tipo de desfile com o Fábio, com a escola, com tudo que ela está projetando, vou estar sendo ousado, mas acho que a Dom Bosco, inclusive, pode até brigar para subir, né? Mas, que seria uma coisa Pode, incrível, né? Mas eu acho pode. que nessa conjuntura de coisas, é uma escola que não faz um pré-carnaval, pelo menos no que está se projetando, para só ficar. Ela está querendo novamente, está disputando. E eu espero que isso aconteça, né? Porque uma escola da Zona Leste ficando no acesso 1, podendo subir, é sempre importante para a nossa história. Espero que tenha tudo certo, inclusive, aí na escola. Mas é um enredo simpático também. Acho que é uma simpatia. É aquela simpatia que a gente olha, nossa, que coisa simpática, né? E faz lembrar muito É, a Dragões é Real no começo dela, essa coisa de enredos lúdicos, faz, né? Então faz. acho que a escola está indo por um caminho coerente com a sua história e esperamos que assim continue. Depois, a gente vai para a escola que ficou no grupo, tinha caído em 2023, né? Desfilou 2024 no acesso e ficou, né? Não subiu de volta, que é a Unidas de Vila Maria, com o enredo Planeta Terra Pede Socorro. É tempo de renovar e preservar, do carnavalesco Eduardo Caetano. E a ideia, né? Acho que a ideia é tão atual, né? Já que a escola inclusive comenta, né? Que o Brasil vai receber no ano que vem a COP30, né? No Pará. E o enredo vai abordar, né? A questão da urgência, da questão ambiental, da necessidade de renovação e, né, de certa forma, essa reflexão. A escola não falou, na época não foi exatamente um enredo ambiental, mas talvez uma das aberturas mais bonitas do Carnaval de São Paulo seja da Vila Maria em 2007, quando ela abordou na comissão e no Abre Alas a história, né, caótica de Cubatão. Se a escola se a escola for por esse recorte do começo de 2007, do final do TSI, né, inclusive, se a escola voltar àquela realidade, eu diria que a Vila Maria pode ser uma escola postulante novamente a subir. Mas o que você espera, né, desse planeta Terra, para uma coisa também não ficar muito assim chata de se ver, né? Porque esse enredo aqui pode cair nesse problema, né? O que você espera da Unidas de Vila Maria? É engraçado, né? Que esse é o tipo de enredo que já foi levado várias vezes para a avenida, em várias cidades brasileiras, mas ele não é nem que ele é atual, ele é cada vez mais um assunto que é protagonista no nosso dia a dia. Né? Porque, assim, é a primeira vez que a gente vai ter um enredo de sustentabilidade desde que a gente está vivendo o novo normal da questão climática, né? A gente está, de uns anos para cá, a gente está vivendo aí. A gente teve terremoto, tremor de terra em São Paulo, teve a enchente no Rio Grande do Sul, a gente teve o ano mais quente do ano no planeta, né? Como diria o meme do Homer Simpson, o mais frio é o mais frio dos próximos anos, né? Enfim, a gente tem aí alertas muito fortes sobre a questão climática e, ao mesmo tempo que se tem a questão climática muito forte, as pessoas estão queimando a natureza, né? Estão queimando, estão aí. Ó, a gente aqui em São Paulo respirou fuligem por semanas aqui. Uhum. Saiu uma matéria falando que a gente estava respirando o equivalente a 4 cigarros por dia. Sabe? É muito grave a situação. Então o enredo se faz muito justificado. E assim, Emerson, pelo que eu vi, o enredo se divide em dois, pelo que deu para entender até agora, né? E até o samba deixa isso bem claro. A primeira parte é a destruição, é o que o homem está fazendo com o planeta, é o problema que vem se criando. Aí a segunda parte é a solução. Uhum. O samba fala: voltei ao passado para buscar os ensinamentos, para buscar a solução, e aí semear para colher. Então, e aí o samba termina de forma otimista, né? O enredo vai terminar de forma otimista,
Que se o homem voltar a cuidar, voltar a preservar a natureza, a gente pode voltar a ter uma natureza bem cuidada, preservada, exuberante, não maltratada como é hoje. Eu acho uma ótima ideia. Eu acho que tem que ser assim mesmo. E esse é um enredo, eu não sei o que a escola vai querer fazer na questão plástica, eu não vi nada ainda, Emerson. Mas é um enredo bom para impactar, né? Você, é um enredo bom para você gerar uma imagem de impacto por conta da destruição da natureza. Vamos ver. Se for colocar na tier list, eu não sei se ele chega a me virar a cabeça. Eu acho que está entre o me vira a cabeça e o simpático. Estou na dúvida aí. O que você acha? Eu acho que ele é simpático. Acho que você falou da questão visual, acho que o Eduardo é um carnavalesco que gosta de impacto, né? É um pouco maluco, né? Inclusive, mas eu Ele acho fez que um ele gosta. palhaço deitado de 80 Tem, metros, né, na Mancha Verde. exatamente. Então, assim, ele é um carnavalesco que ele gosta desse impacto. Ele é um carnavalesco ele é mais as artes, né? Inclusive, então ele tem várias referências a serem postas aqui. E eu já acho interessante que a escola mudou a identidade visual dela, né? Porque a primeira era horrorosa, essa daqui, que ela pelo menos coloca nas redes sociais dela hoje, atualmente, é muito mais bonita, né? Acho que é mais compreensível o que ela quer, inclusive, né? O tempo, o mundo, a destruição, pouco verde, né? Então acho que isso é interessante. Mas você citou uma coisa, né, que eu acho que as escolas deveriam começar a se preocupar, é que conforme essas mudanças ocorrem, elas ficam mais imprevisíveis, o carnaval corre sérios riscos, inclusive, de continuar a ser o que ele é. Porque quanto mais quente, pior para o componente. Quanto mais quente, mais chuva inesperada pode ter. E a gente viu, né? A mocidade de Nilo da Moca que teve um carro virado recentemente por causa de um vento, né? E isso não é uma coisa normal, né? Não é uma coisa natural do, do mundo como todo, né? Então acho que as escolas têm que começar também a entrar nessa discussão, não exatamente fazendo enredos, mas acho que elas têm que começar a discutir essa ideia dessa relação, né? Mudança climática e carnaval que muda inclusive os materiais, né? Será que usar esses mesmos materiais que são utilizados, que são de certa forma poluentes, é uma forma de estar coerente com o enredo? Não estou militando, antes que alguém fale que eu estou militando, né, no enredo da Vila Maria. Mas acho que a escola pode, inclusive, tentar mostrar soluções, né, criativas, soluções ecológicas para apresentar um um desfile visualmente impactante. E eu acho que esse enredo combina com a escola. Mas aquela Vila Maria do passado, acho que faz lembrar aquela Vila Maria que era crítica, mas ao mesmo tempo era reflexiva. Eu coloco também como simpático. Acho que há uma simpatia no enredo e esperar o que vai acontecer, né? Porque nesse grupo tudo é imprevisível. É uma Agora a gente cara vai. de. Pode Não, falar. eu só queria dar uma parte sobre isso só. Que quando você escuta o samba da Vila Maria, você se sente no CD de 2002, no CD de 2003, assim. É bem um resgate. É bem um samba de resgate, e um enredo de resgate da Vila Maria mesmo. Sim. Não, acho que combina com a escola. Assim como é independente, acho que combina. O enredo da Independente combina com a Independente. O enredo da Dom Bosco combina com a Dom Bosco. E o da Vila Maria combina com a da Vila Maria. Então acho que nisso. E o da Tom Maior, de certa forma, combina, né? Porque é uma reedição, né? Então elas estão, entre aspas, numa área de conforto. Agora, quem está numa área que eu não sei se é de conforto e eu também não sei se é de identificação com a escola, é a próxima que a gente vai falar agora, a Nenê de Vila Matilde, no enredo um quê de poesia e um tanto de magia. A arte de cantar o imaginário popular, do estreante na Nenê de Vila Matilde, Danilo Dantas, escola que vai falar das relações, né, dessas origens culturais de manifestações folclóricas no Brasil, e a escola cita o cordel, a cavalhado, o risado, o maracatu, tem como plano de fundo a questão do armorial, que é uma característica muito própria do Nordeste brasileiro, e é uma coisa, e é um dos conceitos principais para entender a obra do Ariano Suassuna, um dos principais escritores do Nordeste do Brasil. O que esperar, ou qual, né, o nível de expectativa que você colocaria aqui, pensando na nossa lista, do enredo da Nenê de Vila Matilde? Então, é um enredo que mergulha no passado, né?
É um enredo que combina muito com o tipo de temática que o carnavalesco gosta de trazer, né? Então é isso, a gente vai entender as origens das principais, de algumas das principais manifestações, como cordel, como a cavalhada, o reizado, o maracatu, né? Então é um desfile, perdão, a gripe pegou aqui. É um desfile que começa na Idade Média, é bem carnavalizável, né? Então a gente vai ver a Nenê vestida de Idade Média, aquela coisa medieval, né? Mais clássica no começo, para depois partir para as culturas brasileiras mais à frente, né? Eu estou bem curioso para saber como essa coisa vai andar, como que esse enredo vai andar, vai se estruturar. Eu acho assim, tem tudo para ser um enredo bem interessante. Tem tudo para ser um enredo que nos comunique bem, que passe visualmente bem, que traga beleza, porque você tem muitos elementos que estão aí mencionados que trazem beleza, mas eu ainda preciso entender com mais clareza. Então, como é que é o negócio? É a É a fumaça da da Urache. Urache. Fumaça da É a Urache. fumaça da Urache, né? Eu adoro os termos do sambista da depressão. De forma alguma é algo pejorativo, só que eu Não. ainda quero me entender, e é legal que assim, quando você está mais aberto, você está com o seu coração aberto para entender e para se emocionar com o enredo, e tenho certeza que em breve eu vou na próxima tier list que tiver, a gente vai colocar uma posição mais à frente. Esse enredo faz lembrar duas coisas. Faz lembrar o enredo do Salgueiro, né? O cordel branco encarnado, que era aquela coisa do cordel, né? Específico lá era o cordel. Aqui não é exatamente cordel. Mas faz lembrar, né, toda aquela estética do Renato e da Márcia Lage. E não querendo fazer comparação, né? Mas remete a um dos principais enredos do Augusto de Oliveira na Nenê, que é exatamente o enredo de Câmara Cascudo, né? E aqui eu já vou para um. Não estou fazendo uma crítica, né? Mas quem me conhece sabe que eu estudei a Nenê, né, durante muitos anos, de certa forma de estudo, mas eu acho que ele não é tão popular assim para a escola. Acho que o Câmara Cascudo era mais popular, a pegada, né, a ideia da ideia, né, tanto é que o samba daquele ano é um samba histórico da escola, e eu acho que aquilo ali é a Nenê de Vila Matilde. Eu acho que aqui é uma proposta de ideia para a Nenê de Vila Matilde. Esse tipo de enredo não é muito comum na escola, né? Então, vamos ver como que vai se posicionar. Eu coloco ele também nessa zona aí de fumaça, né? Nessa nebulosidade de ver para onde ele vai ir, né? Eu acho que ele não vai para trás. Eu não acho que ele vai ser uma decepção. Mas acho que ele é o passo a mais que a gente vai ter que ver aí para a escola. Porque se esse enredo terminar em Águia de novo, e aqui já é uma crítica que eu faço para todas as pessoas da Nenê. A Nenê está quase há 10 anos tendo os enredos terminando na Águia, né? Espero que esse ano não termine novamente na Águia, né? Espero que tenha uma outra resolução aqui para o enredo da Nenê e que a escola consiga, né? A tão sonhada volta ao grupo especial, que esse aí tá. Das três grandes, das quatro grandes escolas, né, mais antigas da liga, é a que está há um tempo aí batendo na trave para subir aí junto com. Não mais, né? Porque a camisa e o Vai-Vai já estão lá, mas né, uma que está aí batendo na trave há um bom tempo para subir. E aí, Emerson, você falou da águia, né? A águia, pelo que dá a entender no samba, ela vai vir no começo do desfile, né? Porque Não, aí. ela voa para o mundo medieval. Ela vai levar, a águia voa para levar a escola aos tempos medievais para a gente conhecer essas influências, né? O problema é que ela volta sempre pra Nenê, né? Aí sempre tem aquela questão motivacional, que se você conversar com o componente da Nenê, que é um pouco mais crítico, ele vai ter uma visão muito semelhante à minha, tá? Só para deixar aqui pontuado isso. Agora a gente vai para a escola, que aí essa escola tá num projeto, eu diria que até antigo, de tentar ir pro especial, mas sempre esbarra nela mesma, que é a Mocidade Unida da Moca, que vem com o enredo indígena, Krenak, o presente ancestral, do estreante na escola Renan Ribeiro, que vai aí trazer, portanto, pelo menos ela vai, promete isso, né? Do Krenak como uma voz, né, um discurso do ser humano, da importância do planeta e do futuro,
e a escola vai mirar nessa ideia do Brasil, nessa voz de resistência, mas aí já não estou querendo já induzir a uma crítica, mas eu não consigo chegar em momento algum Krenak sendo o homenageado, mas sim ele narrando a luta indígena. Não sei se eu estou equivocado, mas é a minha percepção que eu tenho pelo que a escola está contando sobre o enredo. Qual seria o estágio, né, que este enredo da Mocidade Unida da Moca está para você neste momento? Eu sinto que o Krenak ele não vai ser um personagem principal de toda a história, né? É até o que o samba nos traz, né? Porque a gente vê que é um samba que traz mais a luta do povo indígena em si, né? Como, como principal, né? Então a gente tem várias, vários momentos aí, né? Eu gosto muito do refrão do meio, né? O meu povo, cadê você? Onde foi parar? O Caeté, o Carinjó e o Tupinambá. Meu sangue se faz presente. Vamos relembrar do Cariri, do Guarani, do Potiguar. Esse é um refrão que ele toca no coração de tristeza, né? Que você pensa da aniquilação do homem branco sobre os povos originários. E esse refrão toca muito lá. Eu acho isso muito legal. Dependendo da plástica que acompanhar isso aqui, a gente pode ter algo muito grande no que a Moon vai trazer de proposta, né? E a gente tem São Paulo nesse enredo, né? Que nas margens do afluente do rio que passa na Moca, está dentro desse enredo, né? O que a gente já sabe. E eu acho que é um enredo que traz valentia, traz o índio como lutador, como um guerreiro que luta pelo seu direito, né? Só está confuso para mim um pouco essa questão do Krenak na história, que eu ainda vamos entender melhor, né? Isso é só uma impressão inicial. Até lá na Rádio Arquibancada a gente vai entrevistar todos os carnavalescos, a gente vai convidar todos eles para explicar o enredo, né? Para que a gente saia da impressão inicial e tenha uma impressão mais concreta, né? Mas aqui eu colocaria o enredo como simpático. Eu vou ser polêmico, eu coloco ele numa fumaça, porque, parafraseando a camisa, eu vejo o futuro repetindo o passado, né? Eu acho que o que aconteceu com Helena Teodoro, eu vejo acontecendo aqui com a Ailton Krenak, que é essa ideia de você vender um enredo e, na verdade, a execução ser outra. A princípio, e aí eu já digo que isso pode mudar com certeza com o passar do tempo, pode ser que as coisas mudem. Até porque já é uma crítica construtiva à escola, né? A gente da imprensa só veio ter noção do que era o enredo da Mocidade Unida da Moca no dia do desfile dela, praticamente. Porque a gente não sabia o que era, onde estava Helena Teodoro no samba, a gente não entendia muita coisa. A gente tinha elementos que estavam juntando e dava a ideia. A princípio, eu tenho a mesma sensação nesse enredo aqui do Ailton Krenak. Eu não consigo enxergar ele no enredo. Eu li o samba, também não consegui chegar. Eu consegui chegar a ele ali em 2 momentos, mas eu acho que, não sei, não me convence ainda. Pode ser que no futuro me convença, com certeza, mas eu acho que a princípio ele não me convence muito na elaboração e na ideia. Mas, como você bem disse, né, as coisas têm que ser ainda bem esclarecidas, e eu espero que a escola faça um projeto de divulgação para além, né, de falar do Ayrton, mas também de mostrar a ideia mesmo, né, do enredo, né, por que está começando em São Paulo, né, por que não está começando da onde ele nasceu, na ancestralidade dele. Acho que não tem sentido você começar em São Paulo, sendo que você pode começar na ancestralidade do Krenak. E a partir disso você contar essas lutas indígenas. Porque você falar do estado que mais matou indígenas na história, que é São Paulo, como começo de enredo e narrativa, eu não acho que é um bom começo. Mas espero que dê tudo certo para a escola. E é uma escola, pelo menos uma coisa a gente nunca pode negar na Mocidade Unida da Moca, ela não tem medo de tentar. Isso ela vai, né? Até ela conseguir subir. E acho que é uma outra coisa que eu sempre digo aqui no podcast, acho que tentar sempre gera sempre aquele nervosismo, né? Eu ainda espero um enredo mais leve aqui para a escola, né? Aquele enredo lúdico, que eu acho que para a escola refrescar também, né?
Acho que você sempre está nessa zona de tensão. É interessante, é importante, mas eu acho que em algum momento você tem que dar um passo atrás. Mas não é esse momento, né? Então eu espero que dê tudo certo aí para a Mocidade Unida da Moca para 2025. A partir de A gente agora, tem o. pode falar. A gente, não, só mais uma coisa. Eu gosto de interromper. Quem me acompanha sabe disso, né? Para o debate fluir, né? Na segunda do samba, a gente vê um pouco do Krenak, né? Falando do preto Genipapo, que ele pintava a cara de preto do Genipapo, coisa da academia, coisa do marco temporal, que está listado no samba, né? A questão só que eu quero entender direito, conversando com o carnavalesco, é como que vai ser essa linha narrativa toda da história. Sim, sim. Eu sou muito crítico de enredo indígena. Enredo indígena eu sempre tenho um pouco de criticidade, né? Até porque até nas minhas aulas de história, os alunos sempre ficam bastante não confusos, eles ficam com a cabeça inchada. Porque a gente sempre vai, né, sempre traz relatos, né, coisas dos povos originários na origem deles, exatamente para eles saírem da zona de conforto, né? Então eu sempre sou um pouco crítico com esse tipo de enredo, mas eu espero que dê tudo certo. Agora a gente vai falar de duas escolas que eu não vi o desfile de 2024, e a primeira delas é a X9 paulistana. No enredo clareou, um novo dia sempre vai raiar, do carnavalesco Amaury Santos, e a escola vai trazer, né, inspirada na música Clareou, de Serginho Meriti e Rodrigo Leite, essas histórias de superação, essas histórias de recomeço, nos 50 anos da X9 paulistana, escola bicampeã do Carnaval de São Paulo, que quando surgiu no acesso e no especial foi aquele meteoro, né? Ninguém esperava uma escola tão jovem, tão ascendente, né? Mas que infelizmente, né, no meio do, né, ali, né, há uns 10 anos pelo menos a X9 está passando por questões aí de estabilidade, né, nos principais grupos e, né, chegou, né, até 2024 ao acesso 2, coisa que há uns 10 anos atrás era impensável pensar a X9. Esse recomeço que a X9 propõe, você consegue enxergar neste enredo? A gente está falando de uma escola que desfilou super bem, né? Conseguiu aí resolver muitos problemas e desfilou super bem aí no ano de 2024, né? Sim. É um enredo ousado, né? É um enredo ousado porque você está falando de vários elementos da história brasileira por meio de uma música, né? Uma música que é um clássico que toca aí na maioria das casas brasileiras que gosta de samba, com certeza essa música toca, é um hino, né? É uma música que fala muito de religião, de fé, de otimismo, né? E a X9 tenta fazer um mix dessa música com momentos aí importantes, né? Então é preciso ter mais entendimento ainda. É preciso ter mais entendimento ainda. Eu ainda não consegui visualizar como é que vai ser essa. Porque a gente não tem o samba enredo ainda, né? Talvez o samba enredo dê o norte que pelo menos eu preciso para ter o entendimento, assim. Então eu vou colocar na fumaça da Urashi também, por conta disso. Porque, assim, são muitas referências, né? A gente vai lá para o norte, para a Amazônia, a Vitória Régia como um símbolo, a gente vai passear pelo período da escravidão, a gente vai passar por vários elementos do período escravizatório brasileiro, a gente vai passar por vários momentos aí da nossa história. E aí, como é que isso vai se amarrar e virar um enredo, a gente vai entender conforme o processo todo da X9 fosse desenrolando. Eu também coloco na fumaça, mas eu coloco a ideia do enredo no que show da Xuxa é esse. Eu acho que eu não consigo entender nada. A proposta visual da escola é muito confusa. Essa fênix, essas pessoas ali, né, coabitando ali entre si, a Vitória Régia, tem uma figura ali, uma pessoa olhando para mim. Aí tem, parece que é o logo da escola, uma borboleta, eu acho que é muito confuso. Parece quando eu peço para um aluno meu falar sobre a cor azul e ele me descreve a cor amarela, né? Então acho que nesse sentido não me vem nada a princípio da ideia da escola. Acho que
É tudo muito confuso. Eu acho, particularmente, você sendo X9 paulistana, nos seus 50 anos, você poderia trazer esse elemento de celebração da sua vida. Se não da sua vida, da sua madrinha. Eu acho que o que não falta é ancestralidade para X9 exaltar. Eu entendo a ideia do recomeço, né? A escola está recomeçando, está no acesso 1 de novo, né? Uma nova perspectiva. Mas eu acho que dá a sensação que a escola caiu do grupo especial para o acesso 1, e não de que ela subiu do acesso 2 para o acesso 1. Eu tenho uma impressão um pouco trocada da ideia original. Mas, a princípio, é um enredo que não vai. Não sei, não consigo entendê-lo. Espero que no futuro entenda. Eu li a sinopse e eu particularmente achei que tinham vários enredos dentro do próprio enredo. Mas, a princípio, nesse começo, eu não consigo vê-lo muito nítido. Mas eu espero que dê tudo certo para a escola, né? Espero que Então, dê. se a gente pegar a sinopse, ela começa lá, ela vai na Amazônia, pega a Vitória Régia como um símbolo da beleza que se perdura por lá, né? E aí depois essa viagem da sinopse no parágrafo seguinte vai para o período do Renascimento, e do período do Renascimento, né, que é uma coisa europeia, vem para o período da escravidão. Aí começa a falar das contribuições negras, como a dança, como o batuque, né, para a vida brasileira. Depois o desfile segue, chega no dia a dia do brasileiro, das dificuldades, do dia a dia das dificuldades do povo brasileiro, com aquela canção, né, com aquela parte da canção, clareou, o novo dia sempre vai raiar. Ele entra na questão da fé e fala que a fé e a ciência não podem ficar em lados opostos, né? E aí, no final da sinopse, tem uma homenagem ao cinquentenário da X9 paulistana. Então, assim, eu ainda preciso entender como isso vai virar o desfile, né? Para dar uma opinião mais concreta. Nesse começo, não consigo expressar uma opinião concreta. Mas eu espero, novamente, que a escola saiba, né? Até porque ela sabe mais do que a gente, o que ela quer. O carnavalesco também, né? Toda a direção. E eu espero que isso cole, né? Porque se fosse num julgamento um pouco mais crítico, a princípio esse enredo seria um tanto quanto já é, conflituoso para a sua análise. A gente sabe que em São Paulo isso não é bem avaliado, mas acho que para o público, né? Acho que é interessante as coisas ficarem mais compreensíveis. Vamos à última. Quis o destino que a última fosse talvez a grande questão do ano no acesso, que é a Unidos de São Lucas, que a gente pode dizer que ela reestreia no acesso 1, né? Até porque faz tempo que ela não estava aqui. No enredo Ijexá, do carnavalesco Fernando Dias, a escola que foi a grande surpresa do acesso 2 vai falar sobre o Ijexá, lá em África, na Ijexalândia, na região da Nigéria, né, onde mais ou menos ficaria, e vai trazer toda essa ideia de luta, toda essa ideia de resistência negra no Brasil colonial e imperial, até chegar na região da Bahia, na cultura afro-brasileira e na inserção do Ijexá dentro da nossa cultura. Particularmente, a coisa mais simples das 8 escolas, curiosamente, deu a coisa, pelo menos aparentemente, deu um enredo mais coerente das 8. Porque, para mim, sem sombra de dúvidas, esse é o enredo que faz mais sentido no acesso 1, que é o da São Lucas. Não sei você, mas eu acho que a escola ganhou uma dose de otimismo que ela não imaginava ter, mas ela ganhou. E parece que ela quer dobrar a aposta novamente para 2025. O que esperar da São Lucas? É uma gratíssima surpresa, né? Escola que direto da UESP passou um ano só no acesso 2 e já vem para o acesso 1, né? E é uma escola que vem mostrando muita força, muita personalidade nos seus trabalhos, e trouxe a música da Clara Nunes lá, que ela canta, do Paulo César Pinheiro, como fio condutor no ano passado, o Canto das Três Raças, com críticas, né? Atualizando a música ao momento atual que a gente vive. E agora ela vai buscar num ritmo que está presente em muitas músicas da música popular brasileira, de Gilberto Gil, de Caetano Veloso, de tantos outros, né? O ritmo do Ijexá está presente,
e em vários sambas enredos aí, né? A gente pega o Vanderlei Monteiro lá na Portela, ele adora fazer um samba enredo em Ijexá, né? Tem vários outros, né? É uma batida muito gostosa, um ritmo muito gostoso, e assim, é uma ideia muito bem amarrada, né? É um enredo clássico, histórico, e que, é claro, como você disse, é bem desenhado, fala o que é o Ijexá, a ancestralidade dele com o Ololum, com o Oxum, a ancestralidade dele na Nigéria, a chegada dele no Brasil e a referência dele. Muito fácil de entender, que aí termina aí com a questão do ritual das águas de Oxalá, enfim. Eu acho muito interessante. Gosto muito. Acho que a gente vai ter uma baita abertura. Acho que como é um ranking, eu não sei, eu fico incomodado, Emerson, de numa tier list, num ranking, a gente não tem um campeão, né? A gente não tem um vencedor. Eu acho que das 8 propostas, é a proposta que mais a gente fala. É isso, tá tudo certo, e é um enredo que agrada demais, para a gente conhecer mais esse ritmo que é tão importante, que é o Ijexá. Então, eu acho que tá tudo alafiado aí para nossa querida São Lucas. Assim como a logo, né? Que a logo tem os contos de búzios ali. Aliás, é uma logo muito bonita, feito pelo pequeno designer, que faz algumas logos aqui, inclusive, mas essa aqui em especial ficou bastante bonita aí da escola. E eu acho que, assim, inclusive pegando os enredos do especial, é um enredo muito bom. Eu gostaria de ver, inclusive, uma escola de especial fazendo um enredo desse. Seria interessante, inclusive, né? Eu acho que é aquilo, né? O simples, às vezes, é mais eficiente do que você querer aplicar conceito atrás de conceito e você começar no Y e terminar no -2, né? Acho que aqui é a escola entendendo que ela está num grupo que ela não esperava estar, sabendo que ela vai ter que aumentar a infraestrutura dela de novo, né? Porque você sai da UESP, aumenta, vai para o acesso 2, do acesso 2 já vai direto para o acesso 1, você tem que aumentar de novo sua infraestrutura, então é um trabalho difícil. E o impacto, né? Porque a escola vai abrir o carnaval, né? Do acesso 2, do acesso 1. Então é difícil, uma dificuldade. Eu acho que a escola entendeu isso e vai para o simples, que é, de certa forma, original para um carnaval que tem, né, fazendo aqui já um balanço final, né, a gente tem mais ou menos, não são críticos, né, mas eu diria que a gente tem os 5 primeiros desfiles um pouco mais críticos em algum momento, não no todo, mas em algumas passagens. A gente tem muita criticidade nesse começo, na São Lucas, na Mocidade Índia da Moca, na Independente, na Vila Marina Tom Maior. E a gente termina mais no aspecto lúdico, reflexivo, né? Que é a Nenê, a X9 e a Dom Bosco. Parece que ficou bem dividido, né? Não, espero que isso não gere comparações, né? Entre quem fez o melhor crítico e quem fez o melhor lúdico, mas é curioso, né? Que ficou bastante assim organizado essa ordem e é numa crescente, né? O enredo da Moon. O enredo da Moon e o da Vila Maria se complementam muito, né? Sim, sim. Não estão muito, só não estão grudados, né? Mas eles são complementares, né? Você tem o negro indígena, depois você tem o Geraldo da Independente, depois você tem o indígena, entre aspas, novamente, mas a questão ambiental, essa África, né, que surge novamente. Então, acho que esse começo aqui do acesso 1, se não vai ser bom em qualidade, mas tem tudo para ser bom nessa comparação, nessa análise, né, reflexiva para o público. E qual seria a colocação geral dos 8, né? Qual seria a ordem? Não é aqui, essa ordem não vai ter, tá, gente? Mas qual ordem você colocaria os 8, né, em conjunto para o acesso? A gente teve uma melhora, uma estagnada, ou a gente deu uma piorada em relação a 2024? 2024. 2024 a gente teve a vovó Cici, né, campeã. Vice-campeã foi a Colorado com o enredo sobre o Mandacaru sendo reflexo do povo nordestino, né, da força e da resistência. A Dom Bosco com a independência do Nordeste. O Banto na torcida jovem. O Banto na torcida jovem. As quebradeiras de coco Babaçu no Pérola Negra. Ogum na Vila Maria. Lia Qual de mais faltou? Itamaracá. Lia de Itamaracá e Helena Teodoro. 2024, eu acho que 2020. É que assim, a gente ainda não tem. A gente ainda vai entender melhor esses enredos. A gente está com a impressão inicial deles,
E a gente está comparando com os desfiles que a gente leu o argumento, que a gente viu passar na avenida. Mas, assim, a safra de enredos desse grupo em 2024 era muito forte. Muito forte. Eu tenho essa mesma impressão de que eu acho que em 2025 as coisas ficaram mais zonas de conforto para todo mundo e não esse passo a mais que poderia acontecer. O que eu acho que também reflete que é aquela ideia, né, do enredo não ser o principal ponto do desfile, chegou enfim o acesso 1, que era o grupo que faltava chegar essa roupagem de grupo especial, em que o enredo não é muito bem valorizado. E o curioso é que eu acho que, no meu ponto de vista, o especial tem enredos mais interessantes, inclusive que o acesso, que é uma coisa que há muito tempo eu não tinha essa sensação, né? E o que também mostra que as coisas estão talvez oscilando, né? Talvez o grupo especial esteja redefinindo, né, a sua ideia de enredo, e talvez o acesso esteja indo mais para a ideia do a gente tem que subir, mas a gente não pode cair, né? Então acho que esse grupo da morte, que é o acesso 1 de São Paulo, para 2025 está mais morte, mais mortífero ainda do que em outros anos. E espero que dê tudo certo, né? A gente sempre torce aqui no Subistas de Depressão porque as coisas dê certo. Espero que as ideias, os carnavalescos, os enredistas aconteçam. Sempre pontuando que aqui a gente faz uma impressão inicial, então ao longo do tempo a gente vai ter novas perspectivas. E se alguém da escola achou que a gente teve uma outra impressão, é só entrar em contato com a gente que a gente vai ao longo do tempo passando, né, essas impressões dos desfiles, né, dos enredos, que é o ponto central de um desfile de escola de samba, que em São Paulo não é muito valorizado, então a gente sempre tenta aqui valorizar os enredos das escolas. Miguel, foi um prazer, provavelmente voltaremos para falar de samba enredo, mas lá para frente, não vai ser agora. Agora estamos numa fase histórica no podcast. 2025 é só para 2025 mesmo, mas sempre um prazer estar aqui. E é isso. Muito obrigado, Emerson. Obrigado aos amigos que nos acompanharam, os amigos e as amigas que nos acompanharam. E a gente se vê numa próxima oportunidade. E assim, já desejamos desde já um ótimo trabalho a todo mundo que está desenvolvendo aí o nosso carnaval. Tá chegando já, daqui a pouco bate na porta aí. Exatamente, lembrando que o carnaval é em março, tá? Esses desfiles das escolas do acesso 1. Mania de falar acesso mesmo. Acesso 1 vai acontecer dia 2/3, né? Então é isso. Então, esse até mais, até a próxima, semana que vem. Se o Claudinho, então já é uma mensagem do futuro, do passado para o futuro de Claudinho. Se o Claudinho permitir, porque essa pessoa tem a agenda mais difícil do carnaval paulista, não é nem paulistano, é paulista. Porque é o homem mais difícil para você conseguir marcar algo. Claudinho, do SRZD, do Santos Carnaval. Mas se tudo der certo, a gente vai fazer a tie list dos enredos do acesso, do grupo especial de Santos. E lá tem de tudo. Tem pão, tem TV, até o que você imaginar tem lá em Santos. Não deixe de seguir o Cabeça Depressão nas redes sociais, aqui no YouTube, não deixe de curtir e comentar. Não deixe também de acompanhar as lives da Rádio Arquibancadas. Se eu não estou enganado, é toda quarta-feira. É isso, né? Toda quarta. Mudou? Toda terça-feira. É Agora é toda de terça. terça-feira. Toda Mudamos para terça. as terças. Toda terça-feira. É que eu acho que eu vejo, por algum motivo eu vejo quarta e pensando que é quarta, mas não. Então é terça-feira. Toda terça-feira. E deixa acompanhar também os trabalhos por lá. Então é isso, gente. Até mais, até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixe de sambar. Tchau.